Te agradecemos, Pai, porque acreditamos que este é o tempo da maior manifestação angelical sobre a Tua igreja. E nesta hora nós abrimos o nosso espírito para podermos ter a instrução, para termos a estrutura, o fundamento bíblico sobre este tema. Não queremos operar no misticismo religioso, queremos operar segundo o fundamento da Tua palavra. Que nesta noite o Teu Espírito possa ativar o nosso espírito na realidade sobrenatural, na percepção sobrenatural, e que possamos entender como os Teus anjos operam, qual a função deles, e sobretudo possamos entender que este é o tempo no qual Tu tens designado que a Tua igreja opere no sobrenatural e opere debaixo da ministração angelical. Em nome de Jesus, pedimos e decretamos este lugar totalmente aberto à manifestação dos céus. Se você concorda, você diz? Amém. Amém. Este é um tema muito emocionante. Vamos falar então hoje sobre o ministério angelical. E vamos começar falando sobre as palavras que se usam na Escritura para descrever estes seres espirituais, os anjos. No hebraico a palavra usada é a palavra malaki e no grego é a palavra ángelos. Agora, ambas as duas, estas palavras significam o seguinte: mensageiro. Então, essencialmente, um anjo é um mensageiro, é um portador de uma mensagem. Eles são enviados desde o trono do Senhor e eles têm mensagens para serem transmitidos aqui na terra. Então, segundo a epistemologia das palavras, tanto no hebraico como no grego, um anjo é um mensageiro. A palavra anjos, então, está ligado a mensageiros. Algumas características dos anjos. Primeira, os anjos eles são seres criados. Colossenses 1:16 nos fala sobre toda a criação, o propósito da criação e como todas as coisas foram criadas em Cristo. Vamos ler para entendermos melhor este texto. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Vamos ler o Salmo 33, 6 ao 9 também, para ver como que foram criados os anjos. Estamos descrevendo a característica de que eles são seres criados. Mas o Salmo 33, versos 6 ao 9, nos fala sobre a essência da criação deles. Os céus por sua palavra se fizeram, e pelo sopro de sua boca o exército deles. O exército deles, ou seja, o exército angelical foi feito pelo sopro da boca do Eterno. Pode continuar. Ele ajunta em montão as águas do mar, e em reservatório encerra as grandes vagas. Tema ao Senhor toda a terra, temam-no todos os habitantes do mundo, pois ele falou e tudo se fez, ele ordenou e tudo passou a existir. Colossenses 1 nos fala então de que nele, por ele e para ele foram criadas todas as coisas. Isso inclui estes seres espirituais chamados de mensageiros, de anjos. E o Salmo 33, 6 ao 9, nos fala sobre a criação através da palavra do Eterno, mas também nos mostra como os anjos, eles foram criados pelo sopro da sua boca. E aí é um fator muito importante a considerarmos. E é o fator de hálito de vida. É o fator que está relacionado com o Espírito do Senhor. A palavra hebraica para sopro é a palavra ruach, que significa também Espírito. Quer dizer que quando o Senhor soprou na criação, no estabelecimento destes seres, Ele também transferiu a sua essência espiritual. Então os anjos, eles refletem uma essência espiritual do Eterno.
Outra característica dos anjos é que eles são criados em santidades. Judas 6. E aos anjos, os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio, ele tem guardado sob trevas, em algemas eternas para o juízo do grande dia. Diz que alguns anjos não guardaram o seu domicílio, não guardaram essa essência de terem sido criados em santidade, porque receberam a transferência do Espírito do Senhor. Abandonaram a sua habitação, diz outra versão. Outra característica é que eles foram criados antes da fundação do mundo. Em Colossenses 1,16, que foi o verso que nós limos, no começo fala isso. Nele, por ele, para ele foram criadas todas as coisas. Jó 38, 4 ao 7 nos mostra a essência da criação dos anjos antes da fundação do mundo. Onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Dize-mo, se tens entendimento. Quem lhe pôs as medidas, se é que o sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel? Sobre que estão fundadas as suas bases? Ou quem lhe assentou a pedra angular? Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e rejubilavam todos os filhos de Deus. Aqui fala sobre os filhos de Deus. Nós vamos ver mais na frente que quando se fala de filhos de Deus, no livro de Jó, nos capítulos 1, no capítulo 2, no capítulo 38, está falando sobre os anjos. De fato, as versões mais antigas falam de anjos nesta passagem. E diz que os anjos, eles adoravam diante do trono do Senhor. Os anjos, eles se rejubilavam diante do trono do Senhor. Salmo 104, dos versos 1 ao 5, também nos mostra este fato deles terem sido criados antes da fundação do mundo. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Senhor, Deus meu, como Tu és magnificente, sobrevestido de glória e majestade, coberto de luz como de um manto. Tu estendes o céu como uma cortina, põe nas águas o vigamento da Tua morada, tomas as nuvens por Teu carro e voas nas asas do vento. Fazes a Teus anjos ventos e a Teus ministros labaredas de fogo. Olha como se fala nos versos anteriores ao verso 5, sobre a criação dos anjos, e no verso 5 já se fala sobre a criação da terra. Agora, outras características importantes dos anjos, vamos pegar o gancho do Salmo 104 que nós acabamos de ler, mas no Novo Testamento, Hebreus 1,14, nos mostra que os anjos são seres espirituais. Não são todos eles espíritos ministradores enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Espíritos ministradores enviados para servir a todos aqueles que vão herdar a salvação. Então, os anjos são seres espirituais. São seres espirituais porque saíram do sopro da boca do Eterno. Agora, geralmente os anjos aparecem em uma manifestação masculina. Não que eles sejam nem masculinos nem femininos, senão que eles têm uma aparência masculina. Eles não têm um sexo, mas sim têm uma aparência masculina. Em Gênesis 18, Abraão tem um encontro com três figuras, três seres espirituais, e ele os vê numa aparência masculina. Gênesis 18, no verso 2. Levantou ele os olhos, olhou, e eis 3 homens de pé em frente dele. Vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro, prostrou-se em terra. Veja que aqui se mostra muito a essência masculina. Não que Deus ele seja masculino, mas sim podemos ver na Escritura que ele é patriarcal. Então, portanto, a manifestação dos anjos, biblicamente, é masculina. Outra característica importante dos anjos, eles não podem reproduzir-se nem morrer. Eles são imortais e eles não podem ter uma reprodução. Eles não podem se dar em casamento. Mateus 22, 30.
Porque na ressurreição nem casam nem se dão em casamento, são porém como os anjos no céu. São como os anjos dos céus, não casam nem se dão em casamento. Então, isto nos mostra que os anjos não podem ter uma reprodução. Lucas 20:36 também comprova isso, mas vamos ver outra característica. Os anjos, eles existem em grande número. Hebreus 12:22. Mas tendes chegado ao monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial e a incontáveis hostes de anjos e a universal assembleia. Universal Assembleia, aqui nos fala sobre o número, milhares de anjos na Universal Assembleia. Apocalipse 19:1 também reforça esta ideia de um grande número de anjos. Depois destas coisas, ouvi no céu uma como grande voz de numerosa multidão, dizendo: Aleluia, a salvação e a glória e o poder são do nosso Deus. Também os anjos, eles são imortais. Nós vimos essa característica quando fala que eles não podem se reproduzir, nem eles vão ter uma morte. Bem, outra característica é que eles possuem inteligência. 1 Pedro 1:12. A eles foi revelado que não para si mesmos, mas para vós outros, ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que pelo Espírito Santo enviado do céu vos pregaram o Evangelho, coisas essas que anjos anelam prescrutar. Olha como os anjos, eles têm uma inteligência e como nós temos o privilégio de termos a revelação do Eterno nestes dias e há coisas que os anjos, eles gostariam de saber. Os anjos também, eles possuem uma grande sensibilidade. Lucas 15:10. Eu vos afirmo que de igual modo há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Os anjos, eles também possuem uma vontade. Judas 6, a passagem que nós limos para mostrar uma outra característica deles, nos fala também como eles decidiram deixar a sua habitação, abandonaram o seu corpo celestial, abandonaram a sua essência de estar como seres espirituais para poder se contaminar, para poder contaminar na verdade a raça humana. Judas 1:6 está muito ligado a Gênesis 6, quando diz que os filhos de Deus, eles se relacionaram com as filhas dos homens. Aí a palavra filhos de Deus está ligada a anjos. Em muitas versões antigas se coloca como anjos. Bem, os anjos, eles também possuem emoções. Jó 38:7, que nós limos também, esse verso nos fala que eles rejubilavam perante o trono do Senhor. Isaías 6:3 também nos mostra isso. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E clamavam, o clamor, ele denota muita emoção. Então, também os anjos possuem uma sabedoria sobrenatural, uma sabedoria que não é humana, uma sabedoria que só vem da impartição, da ministração do Espírito do Senhor. Ezequiel 28:17. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Lancei-te por terra diante dos reis te pus para que te contemplem. Corrompeste a tua sabedoria. Perceba como aqui, mesmo que está falando do querubim, e nós vamos ver mais na frente, que isso se enquadra dentro da categorização dos anjos, mas é um outro tipo de ser espiritual. Diz que ele corrompeu a sua sabedoria. Está falando da queda de Lúcifer. Ele corrompeu a sua sabedoria por causa da multidão das suas contratações. Bem, os anjos, na palavra, eles são chamados de santos. Essa palavra no hebraico é a palavra kadoshim. Mateus 25:31 nos mostra isso. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade, todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Quando vier o Filho em toda a sua majestade, então todos os anjos também junto com ele estarão presentes. Os anjos são chamados de escolhidos. 1 de Timóteo 5:21.
Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus e os anjos eleitos que guardes estes conselhos sem prevenção, nada fazendo com parcialidade. Anjos eleitos. A palavra eleitos no grego é a palavra electus, que tem a ver justamente com algo especial. Então, os anjos têm um valor muito especial perante o Eterno. Eles são eleitos, eles têm uma missão específica a cumprir. Também são chamados filhos de Deus. Agora sim entramos no que temos estado falando, que os anjos, eles são chamados de filhos de Deus. Jó 1:6 nos mostra isso. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Os filhos de Deus se apresentam perante o Senhor. Aí nos fala dos anjos. Muitas versões, como a Septuaginta, por exemplo, coloca anjos no lugar de filhos de Deus. Mas vemos que também eles são chamados dessa maneira. Bem, vamos passar a ver as atividades dos anjos. O que fazem os anjos? Primeira coisa que eles fazem é colocar a lei em efeito, ou seja, eles executam a lei, estabelecem a lei. Atos 7:53. Vós que recebestes a lei por ministério dos anjos e não aguardastes. Recebestes a lei por ministério dos anjos e não aguardastes. Então os anjos, eles ministram a lei, eles colocam a lei em efeito. Gálatas 3:19 também fala sobre isso. Mas vamos numa outra atividade dos anjos. Os anjos entregam mensagens, essencialmente eles são mensageiros. Lucas 1:19, vamos ver como um mensageiro foi liberado desde o trono do Senhor para falar as boas novas a um sacerdote chamado Zacarias. Respondeu-lhe o anjo: Eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado para falar-te e trazer-te estas boas novas. Gabriel foi enviado como anjo das boas novas. Lucas 1:26-35 também comprovam isso. Lucas 2:8-14, Gabriel também aparece para Maria. Daniel 8:15-22 fala sobre isso. Isaías 44:26. Que mais fazem os anjos? Que outra atividade eles executam? Eles também julgam. 2 de Samuel 24:15-17 nos mostra claramente isso. É uma passagem onde se fala de o anjo do Senhor que aparece, e Davi, ele consegue ver o anjo do Senhor executando um juízo sobre todo o povo do Senhor por causa do pecado, da iniquidade, de orgulho de Davi. Davi decide recensear o povo, acreditando mais no seu braço forte que na fortaleza do Senhor, e isso faz com que o Senhor envie seu anjo para executar um juízo. Então enviou o Senhor a peste a Israel, desde a manhã até o tempo que determinou. E de Dan até Berseba morreram 70.000 homens do povo. Estendendo, pois, o anjo do Senhor a mão sobre Jerusalém para destruir, arrependeu-se o Senhor do mal e disse o anjo que fazia a destruição entre o povo: Basta, retira tua mão. O anjo estava junto à eira de Araúna, o jebuseu. Vendo Davi ao anjo que feria o povo, falou ao Senhor e disse: Eu é que pequei, eu é que procedi perversamente, porém estas ovelhas que fizeram? Seja, pois, a tua mão contra mim e contra a casa de meu pai. Vemos essa mesma passagem em 1 de Crônicas 21:14-17, 2 Reis 9:35, Isaías 37:36, Atos 12:21-23. Todas estas passagens que você tem na sua tela nos falam sobre os anjos executando um juízo. Apocalipse 12:7, Apocalipse 9, Apocalipse 15, Apocalipse 20. Então isso nos mostra que os anjos, eles executam o juízo do Eterno. Eles não julgam, eles executam um juízo que foi deliberado no trono, na corte celestial do Eterno. Bem, vamos ver também que os anjos estão muito relacionados com atividades de guerra, de batalha. Portanto, eles são nomeados muitas vezes como o exército de Deus. 2 Reis 2:11 nos mostra isso. Indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho.
Olha, carro de fogo, carruagens de fogo. Aí se vê um exército angelical. Salmo 34, 7 também nós podemos ver isso. Salmo 68 e todas as escrituras que estão aí na sua tela, nos confirmam que os anjos estão relacionados em uma atividade de guerra, que estão organizados como um exército. Mas também os anjos do Senhor, eles protegem. Salmo 34, 7. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. O anjo do Senhor acampa ao redor de quem? Daqueles que o temem e os livra, ou seja, traz uma proteção especial sobre todos aqueles que têm temor do Senhor. O que é o temor do Senhor? Temor do Senhor não é medo de Deus. Temor do Senhor está relacionado com aborrecer o que Ele aborrece e amar o que Ele ama. Ele aborrece o pecado, mas Ele tem muito amor pelo pecador. Os anjos também resgatam na sua função, eles também podemos ver na escritura que foram usados para resgatar pessoas. Daniel 3, 24 ao 25. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e disse aos seus conselheiros: Não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam ao rei: É verdade, ó rei. Tornou ele e disse: Eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo, sem nenhum dano. E o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. Filho dos deuses. Isso nos mostra a característica angelical. Atos 12, 11, Pedro é resgatado da prisão. Ele, numa experiência com um anjo liberado da parte do Senhor por causa da oração da igreja no favor dele, ele consegue sair da prisão e passar 2 portas antes de sair completamente de onde ele se encontrava. Então podemos ver que os anjos têm diferentes funções. Eles resgatam, eles podem manifestar nas pessoas o recado do Senhor e pode levar as pessoas a sobrepassar também a dimensão natural, como o caso de Pedro. Ele atravessou, mas isso tudo foi pela operação dos anjos do Senhor. Não se esqueça que eles são seres espirituais, portanto, eles têm uma característica: eles não estão ligados nem ao tempo nem ao espaço, não estão ligados à matéria, eles operam numa outra dimensão. E a ministração deles pode fazer que as pessoas também entrem nessa dimensão, como no caso de Pedro, esse foi um milagre em 4ª dimensão. Ele transcendeu, ele atravessou literalmente as portas, atravessou as grades da prisão onde ele se encontrava. Há um sinnúmero de passagens que falam sobre a atividade dos anjos no resgate de pessoas, no resgate de cidades. Gênesis 19, por exemplo, nos fala como eles resgatam a Ló, como eles estavam ligados em toda essa operação antes do juízo do Senhor sobre Sodoma e Gomorra. Bem, outra característica, eles confortam e encorajam. Gênesis 21, 14 ao 19. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, tomou o pão e um odre de água, pô-los às costas de Agar, deu-lhe o menino e a despediu. Ele saiu andando errante pelo deserto de Berseba. Tendo-se acabado a água do odre, colocou ela o menino debaixo de um dos arbustos e, afastando-se, foi sentar-se defronte, à distância de um tiro de arco, porque dizia: assim não verei morrer o menino. E, sentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. Deus, porém, ouviu a voz do menino, e o anjo de Deus chamou do céu a Agar e lhe disse: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino. Daí onde está, ergue-te, levanta o rapaz, segura-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Abrindo-lhe Deus os olhos, viu ela um poço de água, e indo a ele, encheu de água o odre, e deu de beber ao rapaz. Deus estava com o rapaz, que cresceu, habitou no deserto e se tornou flecheiro. Habitou no deserto de Parã, e sua mãe o casou com uma mulher da terra do Egito. Veja como um anjo foi liberado por causa de quê? Do clamor, das lágrimas
de Agar. O anjo aparece e ele mostra isso, fala que ele foi enviado por causa das lágrimas, do clamor de Agar, e ele sustenta a Ismael, o filho de Abraão, fora da promessa. 1 Reis 19, 3-7, Daniel 10, nos falam sobre estas características dos anjos. Malaquias 4, Lucas 22, também confirmam que os anjos eles confortam e eles se encorajam. Outra característica dos anjos, eles profetizam e ensinam. Juízes 13, 1-5. Tendo os filhos de Israel tornado a fazer o que era mal perante o Senhor, este os entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos. Havia um homem de Zorá, da linhagem de Dan, chamado Manoá, cuja mulher era estéril e não tinha filhos. Apareceu o anjo do Senhor a esta mulher e lhe disse: eis que és estéril e nunca tiveste filho, porém conceberás e darás à luz a um filho. Agora, pois, guarda-te, não bebas vinho ou bebida forte, nem comas coisa imunda, porque eis que tu conceberás e dará à luz a um filho sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o ventre de sua mãe, e ele começará a livrar a Israel do poder dos filisteus. Veja como o anjo ele aparece aos pais de Sansão e primeiro que ele profetiza o que aconteceria no ventre desta mulher. Fala que ela conceberia e ele daria à luz ao filho. E também, por outro lado, dá uma instrução de como o filho deveria ser criado. Fala que não deveria passar navalha na cabeça dele, pois ele seria nazareno. Bem, vemos também Lucas 1, Lucas 2, Mateus 28, Atos 27, Apocalipse 14, falando sobre esta característica. Anjos profetizam, eles ensinam. Os anjos também eles visitam os seres humanos, Hebreus 13, 2. Não negligencieis a hospitalidade, pois alguns, praticando-a sem o saber, acolheram anjos. Alguns, sem saber, acolheram anjos. Quer dizer que muitas vezes eles podem se materializar. Bem, os anjos essencialmente eles servem a Deus. Apocalipse 19, 10 e Apocalipse 22 nos mostra sobre isso. Vamos ler Apocalipse 19, 10. Prostrei-me ante os pés para adorá-lo. Ele, porém, me disse: vê, não faças isso, sou conservo teu e dos teus irmãos que mantêm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Eles adoram o Senhor. Você vai ver na Escritura, nas passagens, que os anjos eles nunca permitem adoração para si mesmos, sempre eles vão fazer referência a quem eles servem, a quem eles dão toda a glória, a quem eles dão toda a adoração. O apóstolo João se postra e o anjo diz: não, eu não sou digno de receber essa adoração, eu sou conservo teu. Adora a Jesus, pois este é o espírito da profecia. Assim como eles adoram, eles também nos mostram como adorar. Mateus 18, 10. Vede, não desprezeis a qualquer destes pequeninos, porque eu vos afirmo que os seus anjos nos céus veem incessantemente a face de meu Pai Celeste. Os anjos incessantemente veem a face do Pai Celestial, incessantemente estão em adoração. Vamos ler também o Salmo 29, 1-2. Aí vamos ver como eles estão ligados à adoração e como eles nos ensinam como adorar. Tributai ao Senhor, filhos de Deus, tributai ao Senhor glória e força, tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome, adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Tributai ao Senhor, filhos de Deus. Agora, os anjos também eles mostram o temor do Senhor. Salmo 89, 7 confirma isso. Deus é sobremodo tremendo na assembleia dos santos e temível sobre todos os que o rodeiam. Ele é temido na Assembleia dos Santos. Aí está falando da corte celestial, aí está falando da mesma coisa que Hebreus fala, Assembleia. Está falando sobre os milhares e milhares de anjos. Os anjos também eles liberam, eles dão instruções especiais, como é o caso de Daniel. Daniel 8:26, ele recebe uma instrução especial da parte dos anjos. A visão da tarde e da manhã que foi dita é verdadeira. Tu, porém, preserva a visão, porque se refere a dias ainda muito distantes.
Os anjos também elevam ao céu as pessoas. Isso podemos ver em Lucas 16, 22. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. Os anjos levaram ao seio de Abraão. Isto era antes da ressurreição de Cristo, antes de que se cumpra a palavra de que ele levou cativo o cativeiro. Então, o seio de Abraão representava o lugar onde as pessoas que morreram, tendo uma fé em Cristo, foram parar. E veja como os anjos levam ao céu. Atos 1:9 é uma passagem onde nós vemos também isso claramente. Outra característica dos anjos, eles restringem o mal. Vamos ler Gênesis 19:1. Ao anoitecer, vieram os 2 anjos a Sodoma, a cuja entrada estava Ló assentado. Este, quando os viu, levantou-se e, indo ao seu encontro, prostrou seu rosto em terra. Veja como os anjos, eles aparecem para Ló. Isto era antes do Senhor emitir o juízo sobre Sodoma e Gomorra. Isso também podemos ver essa característica em Gênesis 18, 22, Números 22, 22 ao 26. Realmente há muito texto, muita escritura bíblica falando sobre a atividade angelical. Outra característica é que os anjos, eles castigam os inimigos de Deus. Atos 12, 23 é o caso de Herodes. No mesmo instante, um anjo do Senhor o feriu, por ele não haver dado glória a Deus, e comido de vermes expirou. Olha como por não ter dado glória a Deus, Herodes, ele veio a ser punido através do juízo do Senhor executado pelos anjos. Veio um castigo. Gênesis 19:1, também Sodoma e Gomorra, nos versos 12 e 13 fica mais claro aí. Ainda, 2 Reis 19:35 também. Outra função dos anjos, eles liberam os seres humanos. Vamos ver o caso de Sodoma, Gênesis 19, 15 ao 16. Ao amanhecer, apertaram os anjos com Ló, dizendo: levanta-te, toma tua mulher e tuas 2 filhas, que aqui se encontram, para que não pereças no castigo da cidade. Como, porém, se demorasse, pegaram-no os homens pela mão, a ele, a sua mulher e as 2 filhas, sendo o Senhor misericordioso, e o tiraram e o puseram fora da cidade. Eles foram tirados fora da cidade por causa do juízo que viria. Daniel 3:28 também nos mostra sobre como os anjos podem liberar os seres humanos do juízo estabelecido pelo Senhor. Os anjos também controlam os elementos da natureza. Apocalipse 7 é uma passagem muito chave para entendermos como a natureza ela sofre o efeito da manifestação angelical. Depois disso, vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, conservando seguros os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre a árvore alguma. Presta atenção nesta passagem, porque fala de 4 anjos nos 4 cantos da terra e dos 4 ventos. Você se lembra em Ezequiel 37, quando o profeta é levado a profetizar sobre o vale dos ossos secos pela segunda vez, e ele chama o Espírito desde os 4 ventos? Esse chamado do profeta liberou os anjos desde os 4 cantos da terra para operar com o poder de ressurreição sobre o vale de ossos secos, e diz no final que esse vale de ossos secos terminou sendo um grande exército que encheu a terra. Outra característica dos anjos, eles trazem uma direção específica, dão direção. Atos 8, 26 ou 27. Um anjo do Senhor falou a Felipe dizendo: dispõe-te e vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Olha como o anjo, ele marcou a direção na qual Felipe, ele devia ir. Outra característica muito particular, e tristemente a nova era tem pegado esta característica, mas é uma característica que aparece na palavra, é que anjos guardiães são designados a cada criança no nascimento. Mateus 18, 10. Vede, não desprezeis a qualquer destes pequeninos, porque eu vos afirmo que os seus anjos nos céus veem incessantemente a face de meu Pai Celeste. Os anjos nos céus, eles são designados para as crianças. Então, é verdade que cada criança tem um anjo que o guarda.
pelo menos um anjo que o guarda. Isso nos mostra como todos nós somos participantes do cuidado divino do Senhor. Outra característica importante é que eles celebram perante o trono do Senhor cada vez que um pecador vem ao arrependimento. Cada vez que alguém procede ao arrependimento, há festa nos céus e eles celebram perante o trono do Senhor. Uma das coisas que os anjos mais celebram é justamente quando alguém procede à salvação. Lucas 15:10. Eu vos afirmo que de igual modo há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Há festa nos céus. Os anjos de Deus fazem festa por um pecador que se arrepende. Os anjos, eles escoltam a alma de um crente ao paraíso na sua morte. Nós já vimos que os anjos levam aos céus e aqui simplesmente confirmamos que cada pessoa na sua morte é levada ao lugar onde tem que ir pelos anjos do Senhor. Lucas 16:22 confirmam isso. Os anjos também eles registram em um livro as ações boas e ruins da nossa vida. Malaquias 3:16. Então os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros. O Senhor atentava e ouvia. Havia um memorial escrito diante dele para os que o temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Agora, em distintas experiências, distintas visões, eu tenho visto estes anjos do Senhor. Eles têm como uma pena dourada, onde eles vão escrevendo. Na palavra do Senhor você vai encontrar vários memoriais nos céus. De fato, o tesouro maior nos céus não é o ouro, não é a prata, são os escritos. É como uma grande biblioteca onde tudo está sendo guardado e, como nós já sabemos, tudo já foi escrito, a nossa história já foi escrita lá nos céus. Numa experiência, faz anos atrás, onde o Senhor me levou a um lugar, a uma casa no terceiro céu, eu entrei e vi, como numa biblioteca, muitos livros. Eu consegui ver o livro onde estavam escritas algumas coisas ao meu respeito. Agora, o que é interessante nesse livro? Que nesse livro eu não encontrei nenhuma derrota minha. Eu só encontrava as vitórias que eu tinha tido e encontrava todo o propósito eterno do Senhor. A palavra nos fala do livro das memórias. Então saiba que há memoriais, há livros que estão sendo escritos pelos anjos que, na verdade, na dimensão da eternidade, já foram escritos, mas com todo o que vai acontecer na nossa vida, tudo já foi estabelecido. Isaías 46 diz que Deus, Ele estabelece o fim desde o princípio. Então devemos entender que na eternidade não há tempo, não há futuro, não há passado. Tudo já aconteceu, todas as coisas já aconteceram e essas estão registradas nos céus. Bem, outra característica é que Deus usa os anjos para levar mensagens a pessoas. Zacarias 1:9. Então perguntei: meu Senhor, quem são estes? Respondeu-me o anjo que falava comigo: eu te mostrarei quem são eles. Veja como o anjo, ele interage com Zacarias. Eles são comissionados para executar juízo divino sobre pessoas, cidades e nações. Aí você tem os textos, não temos falado em algumas passagens anteriores sobre isso, mas aí você tem toda a variedade dos juízos executados sobre pessoas, como no caso de Herodes, sobre cidades, como no caso de Sodoma e Gomorra. Outra característica, os encontros com os anjos normalmente são breves e formais. São planejados para quê? Para realçar a nossa relação com Cristo e não para distrair-nos dela. Então, todo encontro angelical não é um encontro muito extenso em quanto à duração, e sempre deve nos levar a adorar mais a Jesus, a realçar a natureza, a essência de Cristo, já que os anjos, eles são servidores de Jesus. Apocalipse 22:8, nós vemos que o apóstolo João, ele se prostra para adorar o anjo nessa experiência. O anjo diz: não, eu não
sou digno de ser adorado. Adora Jesus, pois esse é o espírito da profecia. Agora, a Bíblia nos traz uma advertência para não adorar os anjos. O único digno de ser adorado, o único digno com o qual nós temos que ter uma comunhão é o Pai eterno, é Yeshua e é o Espírito do Senhor. Colossenses 2,18. Ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões e infatuados sem motivo algum na sua mente carnal. Isto é muito sério, porque os anjos não devem ser cultuados. Se você vê a história das seitas, você vai encontrar que elas nascem de experiências com anjos. Por exemplo, os mormons, eles estão ligados a uma aparição de um anjo chamado Moroni. Então, devemos entender que na palavra do Senhor, a palavra profética mais segura, não se permite uma adoração aos anjos. A Bíblia nos adverte para não adorá-los, não cultuá-los. 1 Coríntios 6,3, esta é uma passagem gloriosa porque nos fala sobre o que acontecerá num dia. Nossos redimidos vamos julgar os anjos. Não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos, quanto mais as coisas desta vida? Vamos julgar os anjos. Olha que tremendo. Há uma passagem nos Salmos que diz que ele fez o homem um pouco inferior aos anjos. Mas no original, nessa passagem, diz que ele fez o homem um pouco inferior aos anjos por um período de tempo, porque nós vamos julgar os anjos. Bem, os anjos e os crentes, eles são aliados no conflito para expulsar Satanás e sua posição. Quer dizer que eles operam junto conosco, que somos a igreja, para poder estabelecer a legalidade do reino dos céus no conflito, na batalha espiritual. Daniel 10, 12 ao 13, nós vemos a experiência de Daniel com um dos príncipes e como um anjo teve uma intervenção sobrenatural para que uma mensagem do trono do Senhor chegasse até Daniel. Então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vim. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias, porém Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. Na batalha de Daniel, que foi uma batalha pela revelação, devemos entender que Satanás ele não está interessado nas nossas vidas. Tem pessoas que acham que Satanás odeia eles. Satanás não odeia ninguém. Ele odeia o propósito do Senhor e ele odeia que nós tenhamos revelação desse propósito. Aqui vemos uma resistência que ele fez perante um tempo que estava sendo aberto de revelação. E o príncipe de Pérsia, ele veio trazer oposição à mensagem que tinha sido enviada desde o trono do Senhor para o profeta Daniel. Mas também vemos que nesse conflito, na batalha espiritual, Miguel aparece, ele se alia com Daniel dentro do propósito do Senhor para que a mensagem possa chegar. Então devemos entender que mesmo com a oposição das trevas, há anjos operando que vão fazer com que a mensagem do Senhor possa chegar nas nossas vidas, com que a revelação do Senhor seja aberta para nós. Os anjos, eles administram os assuntos materiais. É interessante que enquanto o Espírito Santo ele revela a mente de Cristo, os anjos eles estão ligados também a administrar assuntos materiais. Por exemplo, Jesus foi defendido e alimentado por anjos. Mateus 4:11. No Antigo Testamento também nós vemos que o profeta Elias constantemente recebia ministração angelical. Vamos ler Mateus 4:11, falando sobre Jesus. Com isto o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Anjos o serviam. Numa outra passagem, Jesus fala e diz para Pedro: Pedro, se eu tivesse querido, eu simplesmente fazia assim com meus dedos, e 12 legiões de anjos viriam no meu resgate. Isso está
ligado a milhares de anjos que estavam ao serviço de Jesus. Há anjos ao nosso serviço. Daniel 12:1 nos mostra uma outra característica importante. Alguns anjos, eles estão designados aos territórios, assim como há príncipes das trevas, principados, que têm uma esfera de operação nos territórios, também há príncipes da parte do Senhor para os territórios. Algo que eu tenho experimentado através de visões e muitas experiências no Espírito, é ver como em cada nação o Senhor tem designado um príncipe, um anjo que tem uma estrutura espiritual maior, porque está sobre todo o território, e como quando alguém é enviado do trono do Senhor, esses príncipes saem ao encontro das pessoas. Muitas vezes em turbulências, por exemplo, que temos passado com a minha esposa no avião, nós temos visto como o príncipe das trevas, ele estava agitado pela nossa entrada no território, mas também temos visto como os príncipes da parte do Senhor para esse território têm saído ao nosso encontro, têm recebido o nosso envio. Todo envio é feito desde o trono do Senhor. Então, quando nós somos enviados numa comissão da parte do Senhor, devemos saber que os anjos designados para esses territórios, os príncipes, anjos de alta patente, eles também vão nos receber. Então, devemos focar mais o nosso olhar, não tanto na operação dos principados sobre os territórios, senão sobre os príncipes do Senhor, que também estão operando sobre os territórios. Podemos ver em Daniel 12:1 como Miguel, ele é representado como o príncipe de Israel. Neste tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Outra característica dos anjos é que eles são como ventos. Vamos ver várias características que nos mostram eles relacionados a aspectos da natureza. Salmo 104, que nós temos lido, fala sobre isso, e Hebreus 1:7, que também nós temos lido, fala que eles são como vento. Então, muitas vezes, num período de adoração, quando a adoração começa a tomar uma dimensão profética, nós podemos sentir ventos passando no meio da reunião. Isso nos mostra que anjos do Senhor têm sido liberados e estão atuando por causa da adoração. Mas também os anjos, eles aparecem como fogo, eles são fogo. Em Êxodo 3:2, Moisés tem uma experiência com isso. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia. Apareceu o anjo do Senhor no meio de uma sarça, uma chama de fogo. Queridos, muitas vezes no meio de uma intensa manifestação profética, nós sentimos muito calor. Quantos de vocês têm sentido calor alguma vez? Mas é como que você sente calor em determinados lugares. Às vezes você sente calor de um só lado. Por exemplo, algo comum que acontece comigo é que minhas orelhas, elas ficam vermelhas quando há uma intensa manifestação angelical. Mas algo interessante é que às vezes só fica uma. Então eu sei que há um anjo do Senhor ministrando a minha vida, assim como no caso de Moisés. Juízes 6, por exemplo, eles também aparecem nessa manifestação de fogo. Juízes 30, Apocalipse 10:1, Apocalipse 14:18. Realmente nós, por não termos um conhecimento bíblico sobre a manifestação sobrenatural, ignoramos muitas das experiências que nós temos. Mas fica muito atento, porque quando você sente um vento, ou quando você sente um fogo intenso, é porque há anjos do Senhor que estão ministrando a tua vida. Bem, os anjos também são como estrelas brilhantes. Jó 38:7, que nós temos lido, onde os filhos de Deus, eles
também aparecem como estrelas, tipificados como estrelas. Juízes 5:20, uma passagem onde se mostra anjos do Senhor manifestados como estrelas numa batalha, na batalha entre Débora e Sísera. Aí nós vemos como os anjos eles saem das suas órbitas para pelejar essa batalha. Eu creio firmemente que este é um tempo de manifestação angelical, e eu creio que mulheres com a unção de Débora, elas vão ser equipadas e elas vão ser respaldadas por um exército de anjos de alta patente, assim como aconteceu no tempo dos juízes. Vamos ler Juízes 5:20. Desde os céus pelejaram as estrelas contra Sísera, desde a sua órbita o fizeram. Desde os céus pelejaram as estrelas contra Sísera. Veja como os anjos operaram no meio da batalha que estava sendo livrada. Sísera é tipo de príncipes das trevas que oprimem ao povo de Deus com crueldade. Diz que ele oprimiu o povo de Deus com crueldade por muito tempo, até que se levantou Débora como mãe sobre todo Israel. E ela junto a Baraque foram na batalha contra Sísera. Mas os anjos, estrelas, eles saíram das suas órbitas para batalhar. Os anjos estão sendo liberados para as batalhas deste tempo. Nós podemos ver também Lucas 24:4, Atos 10:30, Atos 12:7, tem várias passagens que confirmam isso. Os anjos também são como seres humanos, Juízes 6:12-13. Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás Asbierita. E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar, para pôr a salvo dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, homem valente. Respondeu-lhe Gideão: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isto? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Veja como no chamado de Gideão aparece um anjo. O que Gideão estava fazendo? Ele estava com o trigo. Isso representa a colheita. Então eu creio firmemente que há anjos do Senhor designados para trazer a colheita. Mas eu creio também que cada chamamento do Senhor está relacionado com os anjos. Você vai ver algo. Os anjos aparecem em cena com Gideão, aparecem com Sansão, aparecem com quase todos os personagens da palavra do Senhor, com Jesus, com Elias, porque eles tinham um chamamento especial. Agora, no caso de Gideão, ele tinha sido chamado como um libertador. Eu creio que também este é um tempo profético no qual o Senhor está chamando o exército de Gideão. Pessoas que vão ser formadas como libertadores. Não são uma multidão, são apenas 300. No caso de Gideão, isso nos mostra que não é de muitos, mas sim é dos escolhidos. Não é dos chamados apenas, mas sim dos escolhidos. Sempre na palavra onde havia um escolhido da parte do Senhor, vemos a manifestação angelical. E é interessante ver como Gideão se encontrava relacionado com o trigo no tempo das colheitas. Eu creio que profeticamente nós temos entrado no tempo das colheitas e nós vamos ver anjos da parte do Senhor que são liberados para este tempo das colheitas. Bem, outra característica dos anjos: eles são magnificentes. Daniel 10, 5-6. Levantei os olhos e olhei, e eis um homem vestido de linho, cujos ombros estavam cingidos de ouro puro de Ufaz. O seu corpo era como berilo, o seu rosto como um relâmpago, os seus olhos como tochas de fogo, os seus braços e os seus pés brilhavam como bronze polido, e a voz de suas palavras era como um estrondo de muita gente. Olha o aspecto dos anjos. Daniel, Apocalipse e Ezequiel são livros onde nós podemos ver a revelação do sobrenatural e o aspecto dos anjos. Você vai ver que eles se manifestam de uma maneira magnificente. Mateus 28:3, Marcos 16 e outras passagens nos mostram isso. Outra característica: alguns são visíveis, outros não. Segundo Reis 6:16-17,
é uma passagem muito conhecida. Quando Eliseu se encontra com seu criado e eles são cercados pelo exército inimigo. E Eliseu pede ao Senhor que o Senhor abra os olhos do seu criado para que ele pudesse enxergar que havia um exército maior da parte do Senhor que o exército que estava cercando eles. Vamos ler. Ele respondeu: não temas, porque mais são os que estão conosco dos que os que estão com eles. Orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Outra característica é que os anjos podem aparecer em sonhos. Vamos ler Mateus 1, 20 e 25. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz a um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu sua mulher. Contudo, não a conheceu, enquanto ela não deu à luz a um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Aqui nós vemos como o anjo aparece em sonhos. Os anjos não apenas aparecem materializando-se, não apenas em experiências sobrenaturais, conscientes, sino também durante os sonhos. O profeta Daniel chama dos sonhos como visões da noite. E vemos a importância de nós reconhecermos que eles também estão liberando uma mensagem da parte do Senhor. Aqui uma mensagem tremendamente importante é liberada para a vida de José. Mateus 2,13 também, os anjos eles aparecem para guiar aos pastores até onde estava Jesus. Outra característica dos anjos, eles emitem um som no mundo espiritual. 2 Samuel 5, 22 ao 25. Os filisteus tornaram a subir e se estenderam pelo vale dos Refaíns. Davi consultou ao Senhor e este lhe respondeu: não subirás, rodeia por detrás deles e ataca-os por defronte das amoreiras. E há de ser que, ouvindo tu um estrondo de marcha pelas copas das amoreiras, então te apressarás. É o Senhor que saiu diante de ti a ferir o arraial dos filisteus. Fez Davi como o Senhor lhe ordenara e feriu os filisteus desde Geba até chegar a Jezer. Veja como Davi, na batalha contra os filisteus, ele recebe um comando do Senhor de ouvir o som da marcha na copa dos árvores. Em outra versão, essa passagem aparece como a marcha dos anjos. Apocalipse 10:3 também fala sobre os sons dos anjos. 1 de Coríntios 13, 1 ao 3, e há outras passagens que nos confirmam isso. Outra característica interessante é que os anjos eles são curiosos. 1 Pedro 1:12. A eles foi revelado que não para si mesmos, mas para vós outros ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que pelo Espírito Santo enviado do céu vos pregaram o Evangelho, coisas essas que anjos anelam perscrutar. Bem, agora vamos ver outra faceta dos anjos. Vamos ver um pouco os nomes que revelam seus ministérios. Nós falamos que a palavra no hebraico para anjos é a palavra malaki. Isso revela seu ministério de mensageiros. 1 Samuel 6:21. Enviaram, pois, mensageiros aos habitantes de Quiriate Jearim, dizendo: os filisteus devolveram a arca do Senhor. Descei, pois, e fazei subir para vós outros. Aqui nós vemos a característica deles como mensageiros. Devemos ficar cientes de algo. Um anjo é um mensageiro. Então, nem sempre devemos esperar que apareça numa visão, uma experiência sobrenatural. Também, uma pessoa que carrega uma mensagem de Deus, ela pode ser considerada
como anjo, não no sentido sobrenatural, mas sim cumprindo a função de mensageiro, como é o caso que nós acabamos de ler. Isaías 44, 26, Mateus 11, 10, Lucas 7, Tiago nos falam sobre isso. Outra característica dentro dos nomes que revelam seu ministério é a característica dos anjos como ministros. A palavra é leitorgos ou mishratim em hebraico. Salmo 104:4 nos mostra isso. Fazes a teus anjos ventos e a teus ministros labaredas de fogo. Ministros labaredas de fogo. Então a característica dentro do nome dos anjos como ministros, 1 Reis, 1 Crônicas também nos fala sobre isso. Exército, a palavra Savá, Salmo 103, no verso 20 e 21. Bendizei ao Senhor todos os seus anjos valorosos em poder, que executais as suas ordens e lhe obedeceis a palavra. Bendizei ao Senhor todos os seus exércitos, vós, ministros seus, que fazeis a sua vontade. Anjos que dentro do nome revelam seus ministérios, carros de Deus. 2 Reis 6:16 e 17, nós vamos ver isso claramente. Ele respondeu: não temas, porque mais são os que estão conosco dos que os que estão com eles. Orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abra os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Cavalos e carros de fogo, o exército do Senhor. Zacarias 6:5 também fala disso. O nome que nós vamos ver é um nome muito interessante: vigilantes. O profeta Daniel fala sobre isso, Daniel 4:13 e 4:17. No meu sonho, quando eu estava no meu leito, vi um vigilante, um santo que descia do céu. Versículo 17. Esta sentença é por decreto dos vigilantes, e esta ordem por mandado dos anjos, a fim de que conheçam os viventes que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá a quem o quer, e até ao mais humilde dos homens constitui sobre eles. Veja como Daniel, ele faz menção do nome que revela um ministério, os vigilantes. Agora vamos falar dos nomes que revelam a natureza dos anjos. Por exemplo, o Salmo 89:6, falando da Assembleia Divina, da Corte Celestial, fala dos filhos dos poderosos, ao igual que o Salmo 29:1, a palavra no hebraico é Bene Elim. Vamos ler Salmo 89:6. Pois quem nos céus é comparável ao Senhor? Entre os seres celestiais, quem é semelhante ao Senhor? Aí a palavra que se usa então é Bene Elim, para filhos dos poderosos. Também os anjos, eles são nomeados como filhos de Deus, Bene Elohim. O caso de Gênesis 6, Jó 1:6, 2:1, Jó 38:7, nós temos lido já isso. Então é simplesmente para podermos ver que o nome está revelando a natureza. Os anjos também são chamados de estrelas, revelando a natureza dentro do nome. Nós vimos o caso de Juízes 5, o caso de Débora, como as estrelas batalharam. Jó 38:7, como as estrelas estavam presentes dentro do trono do Senhor. Então nos mostra que esse nome está revelando uma natureza para os anjos. Bem, temos falado até aqui dos anjos, mas a palavra nos fala de outros seres espirituais, como os serafins. Serafins significa literalmente os que ardem. Nos fala também dos querubins. Querubins significam abençoar e orar. Veja como o nome expressa a essência. Os serafins. Você se lembra no caso do profeta Isaías, quando ele tem uma visão do Senhor e ele diz: eu sou um homem de lábios impuros, e diz que um serafim com uma brasa acesa queima a boca dele. Então aí nos mostra serafins, os que ardem. Também se fala de arcanjos, que tem a ver com um anjo principal. E a palavra nos fala também dos seres viventes, no hebraico Hayot. São outros seres espirituais que aparecem dentro da Escritura. Bem,
vamos ver alguns nomes específicos dos anjos. Miguel. Miguel significa quem é como Deus. É um nome que nos mostra, que reflete a devoção de Miguel a Deus e a sua vontade. Interessante ver como Miguel expressa quem é como Deus, a devoção, a submissão à vontade do Senhor. A diferença de Lúcifer, que ele teve orgulho e ele quis ser semelhante ao Altíssimo. Isaías 14:14, falando da queda de Lúcifer, diz que ele falou: serei semelhante ao Altíssimo. Miguel, ele reconhece toda a autoridade, é submisso, ele reconhece toda a vontade do Eterno, e vemos que Lúcifer, ele se revela e ele se enche de orgulho, querendo ser semelhante ao Altíssimo. Miguel é um dos principais príncipes. Lembre-se que eu falei dos príncipes da parte de Deus designados a um território. Daniel 10:13 nos fala que ele é o príncipe designado para Israel. Ele é o encarregado das batalhas do povo de Israel. Em Judas 1:9 nos fala como o arcanjo. Vamos ler Judas 1:9. Contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Pelo contrário, disse: o Senhor te repreenda. Veja como estava na mesma manifestação, na mesma hierarquia nesta batalha. Também Miguel, ele é considerado como um líder militar do exército de anjos que luta contra Satanás. Apocalipse 12:7, falando da luta contra o dragão, ele aparece como um líder militar. Essas são características de Miguel. É o grande príncipe que está da parte dos filhos de Deus durante a grande tribulação. Isso aparece em Daniel 12:1. Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Olha novamente a relação entre o livro e a operação angelical. Mas aqui se fala de Miguel, do grande príncipe que está da parte dos filhos do povo de Deus durante a grande tribulação. Gabriel. Gabriel significa o poderoso de Deus. Isto expressa a grande força concebida por Deus. O fato de que fosse a Daniel voando com rapidez revela seu grande poder. Isso aparece em Daniel 9:21. E é manifesto pela sua inusitada velocidade. Ele aparece, ele voa com uma velocidade muito grande. Daniel 9:21. Falava ainda na oração, quando o homem Gabriel, que eu tinha observado na minha visão ao princípio, veio rapidamente voando e me tocou a hora do sacrifício da tarde. Veio rapidamente voando e tocou a Daniel. Agora perceba algo. Aqui se fala do homem Gabriel, a manifestação dele como varão. Mas em Lucas 1:26, quando ele aparece, já no Novo Testamento, se fala dele como o anjo Gabriel. Quando ele aparece para Zacarias, também quando ele aparece para Maria, fala do anjo Gabriel, o que enfatiza sua natureza angelical. Então Gabriel, ele descreve a si mesmo dizendo: eu sou Gabriel, que estou diante de Deus. Gabriel é o anjo que está sempre diante da presença do Senhor. Nós poderíamos chamar ele do anjo da presença do Senhor. Lucas 1:19, ele se apresenta dessa maneira. Ele fala para Zacarias: eu sou Gabriel, que estou diante da presença de Deus. Até aqui temos falado sobre dois dos príncipes do Senhor, Miguel e Gabriel. Nós vamos continuar falando sobre outros nomes que aparecem na palavra, outros anjos que aparecem descritos na palavra. E eu creio que o Senhor vai trazer muita revelação para você.
creio que estudando mais e nos aprofundando em outros dos nomes que aparecem na palavra, vamos entender mais a função angelical.